Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai estar assistindo essa videoaula, mas eu espero que você esteja em casa e esteja bem. Então, a orientação é sobre o caderno 6 da turma do sétimo ano D. As atividades aqui são do livro didático, da página 240, os exercícios do 1 ao 4, tá? O que que eu vou organizar aqui para vocês? Então, a primeira parte da explicação do exercício 1. A minha dica é vocês fazerem a leitura da questão depois de terem feito toda a parte de estudo dos exemplos que tem no caderno de atividades. Então, depois de ter uma noção de como determinar a porcentagem, eu já vou dando uma dica bem simples. Você pode utilizar na sua casa o instrumento da calculadora, para ficar mais simples o cálculo. Eu vou utilizar os conhecimentos que eu tenho, eu vou utilizar, então, a parte das operações que utiliza a fração, tá bom? Então, no caso, na primeira leitura aqui, eu sei que a primeira equipe, a equipe A, ela ganhou 24 do total de 30 pontos. Aqui tem uma relação envolvendo frações. São 24 do total de 30, tá? Então, seguindo a leitura, a equipe B, ela ganhou 21 pontos do total de 28 que ela disputou. Eu vou anotar aqui também, 20, é como se fosse uma fração, são 21 pontos do total de 28. O que que eu acho que eu vou começar a fazer aqui? Eu sei que para ter uma relação com porcentagem, o denominador deveria ser 100. Então, eu sei que esse 30 tem que virar 100. E eu acho que para começar aqui eu vou fazer uma divisão por 3, uma divisão por 3. Eu vou simplificar essa fração, o numerador e o denominador, eu vou dividir eles por um mesmo número. Eu escolhi o 3. Aí, para o 3 virar 24, é quantas vezes? 8 vezes. Para o 3 virar 30, 10 vezes. Para virar porcentagem, agora eu já penso que está mais fácil. Como é que o 10 vira 100? Então, aqui eu vou multiplicar por 10, multiplicar por 10. Aqui tem uma noção que a gente já estudou anteriormente. Quando a gente divide, a gente acaba obtendo uma fração equivalente. Quando a gente multiplica também por um mesmo número, divide por um mesmo número, multiplica por um mesmo número, a gente também obtém uma outra fração equivalente. Então, aqui para terminar, 8 vezes 10, 80. 10 vezes 10, 100. Então, conclusão aqui para mim, essa fração, na verdade, representa 80%. Da equipe B, eu vou seguir o mesmo procedimento, 21, 28 avos. Essa fração, eu vou simplificar ela por 7. Aí, dividindo por 7. Quantas vezes o 7 para virar 21? 3 vezes. Quantas vezes o 7 cabe no 28? Quantas vezes? 4 vezes. Então, eu tenho uma fração aqui 3 quartos. O que que acontece aqui? O 4 vai ter que virar 100. Eu vou multiplicar, então, por 25, o numerador, e multiplicar por 25, o denominador. 3 de 25, 25 mais 25 mais 25. 3 partes iguais aqui. Ao todo, 75. Embaixo, 4 vezes 25, 100. Então, eu já tenho uma relação aqui com porcentagem. Ao todo, 75%. Então, essa é a maneira que eu escolhi para fazer esse tipo de exercício, utilizando o raciocínio com frações, tá, pessoal? Então, para vocês da turma do sétimo ano D, para desenvolver esse caderno 6. Já que vocês podem ter acesso a talvez a calculadora do celular, algum instrumento assim, utilizando a calculadora, o que que vocês fariam? Logo de cara, 24 dividido por 30 dá 0,8, se vocês fossem fazer em forma de divisão. Esse 0,8 para virar porcentagem multiplica por 100. O resultado é 80. Aí você coloca o símbolo da porcentagem. Então aqui é a mesma coisa. Se você pegar 8 e dividir por 10, vai dar 0,8.
multiplica por 100 vai dar 80%. É uma outra forma de conferir. Aqui vocês podem fazer o mesmo desenvolvimento, o mesmo raciocínio. Se vocês utilizarem a ideia da divisão aqui com a calculadora, pega aqui então o numerador 21 divide por 28. O resultado dá 0,75 ou 75 centésimos. Para transformar então na noção de porcentagem, multiplica por 100. O resultado, 75%. Para conferir o que a gente fez. Se vocês utilizarem a calculadora, eu acho que até fica mais simples. Eu utilizei um método aqui utilizando frações, que é o que a gente estava estudando, tá? Então, outra dúvida aqui, ó. Se vocês quiserem conferir na calculadora, utiliza lá o 3 dividido por 4. O resultado também é 0,75. Então, é isso. Então, a equipe A teve um aproveitamento de 80%. E a equipe B, um aproveitamento de 75%. Aí a pergunta do item B. Qual dos clubes desempenhou melhor, apresentou melhor desempenho? E por quê? Vocês podem dizer que foi a equipe A, porque a pontuação, o aproveitamento da pontuação dessa equipe foi de 80%. A equipe B conseguiu atingir só 75%. Vocês podem escrever essa explicação com a palavra de vocês, com as suas próprias palavras. E é isso, tá? Continuando. Na questão 2, fazendo a leitura, ele explica lá que a quantidade de medalhas em uma competição, que uma equipe conseguiu numa competição, foi de 80 medalhas. Na questão 2, vocês vão considerar o total de 80 medalhas, o número de 80 medalhas. Aí depois tem uma explicação ali da quantidade, a porcentagem ali que ele ganhou de medalhas de ouro e prata. Então, por essa leitura, 25% de ouro. Então, ouro, 25% das medalhas. A quantidade de medalhas de prata, 35%. Aqui já dá para ter uma noção do total de ouro e prata, a porcentagem referente a elas. Então, o que eu faço aqui? 5 mais 5, 10. Vai um pro vizinho. 1 mais 2, 3. Mais 3, 6, tá? Então, eu sei que de bronze, eu vou descontar aqui o total de medalhas de ouro e prata, para descobrir a quantidade de medalhas de bronze. Vou escrever separado aqui, senão não vai caber. Então, as medalhas de bronze. Eu tenho uma quantidade de medalhas de ouro e prata que já alcança 60%. As medalhas de bronze, então, o total de medalhas é 100%. Se eu tirar 60%, o que sobrar vai ser a minha quantidade de medalhas de bronze, tá? Então, 40% aqui. Seguindo essa explicação, agora o exercício pede para descobrir qual é o número de medalhas de bronze que essa equipe ganhou. Então, eu já sei que a porcentagem de medalhas é de 40%. Uma dica simples aqui, para a gente já ter uma noção da resposta. 40 é próximo de 50%. 50% de 80 medalhas, a metade disso daqui, a metade de 80 medalhas seria 40 medalhas. Se eu tenho só 40%, o meu resultado tem que ser um pouquinho menor do que isso. O meu número que eu vou obter, 40%, vai valer quantas medalhas? Vai valer 30? Vai valer 35? Vai ser um número que representa uma quantidade menor que 50%. Uma quantidade menor que a metade. Agora vem o processo que vocês estudaram lá nos exemplos do caderno de atividades. Vocês vão ter que descobrir quanto que é 40% desse valor aqui, desse número. Então, aqui, vocês podem começar escrevendo assim, 40% de 80. Para calcular esse número, a gente vai fazer o seguinte. Essa ideia de porcentagem, o 40 vai ficar aqui em cima, o 100 vai ficar aqui embaixo. A ideia da porcentagem é escrever ela em forma de fração.
e multiplicar pelo número que a gente tem aqui, 80. Lembrando que aqui embaixo, quando não aparece nada para completar a conta, se você quiser lembrar, utiliza 1. Vocês aprenderam no sexto ano aquela ideia de cancelamento para simplificar frações. Elimina o último zero com o último zero. O que vai acontecer aqui? 4 vezes 80 vai dar 320. Aqui sobrou 10. 10 vezes 1, 10. Vou aplicar novamente aquela regrinha do cancelamento, eliminar o último zero aqui. Sobrou 32 dividido por 1. Eu sei que o resultado é 32. Então, 32 é a quantidade de medalhas agora, de bronze. Eu colocaria minha resposta dessa forma, tá, pessoal? Depois de ter uma noção da quantidade de medalhas que eu tenho de ouro e de prata, ao todo, 60% dessas medalhas aí de ouro e de prata. O que sobrasse dessa ideia, dessa quantidade de porcentagem aqui, ia ser, então, 40% para medalhas de bronze. O exercício, ele não quer saber qual que é a porcentagem das medalhas de bronze. Ele quer saber qual é o número de medalhas que essa equipe conseguiu. Então, 40% do total que você tem aqui de 80 medalhas. Para calcular isso, eu transformei 40% numa fração com denominador 100. Multipliquei pelo 80, que é o total de medalhas. Isso daqui é, então, determinar a porcentagem de um número, tá? Como calcular isso? No final, a gente obteve 32 medalhas. Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa videoaula até agora. Vai ter uma parte 2 para explicar o exercício 3 e o exercício 4. Por enquanto, muito obrigado.